queria que me desculpasse pela rouquidão que me tomou hoje pela manhã, mas ainda assim eu me dispus a lhes fazer essa apresentação. A quem não me conhece, Denise Cristina de Deus Inácio, técnico legislativo da Câmara desde 1992, há quase 24 anos, membro da Comissão de Licitação já há muitos anos. Também sou graduada em Direito e atualmente, pela minha condição de servidora, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais. Eu me dispus a vir fazer essa apresentação diante da chegada à Câmara de uma denúncia feita pelo proprietário da empresa WKPGA, Fábio Araújo, sobre possível fraude no processo de dispensa de licitação para a contratação de empresa de informática, numa situação que a Câmara viveu no início deste ano. Pois bem, no início de 2016, a Câmara enfrentou um verdadeiro caos no seu parque de informática. Essa situação vinha já se desenhando um pouco no final do ano de 2015, mas foi inesperado o que se encontrou aqui no início do ano de 2016. Pode passar, por gentileza. Todos os setores vitais da Câmara de Vereadores não tinham como trabalhar. Tá? Isso significa que os setores de contabilidade, pessoal, secretaria legislativa, secretaria geral, os gabinetes dos senhores vereadores, o plenário, as transmissões das sessões. Isso pode ser confirmado por pessoas que costumam acompanhar sessões online, pelas pessoas que entravam em contato com a Câmara perguntando por que o site não era atualizado, por pessoas que ligavam e perguntavam por que não tinha acesso a matérias do legislador. Né? E mais do que isso, o nosso setor de contabilidade, ele trabalha basicamente com o programa e-pública. Ele é um programa online. Todos os movimentos contábeis da Câmara são inseridos e só conseguem ser inseridos no sistema se nós tivermos internet e uma rede interna que funcione, onde os computadores estejam ligados a um servidor geral. No caso, não havia como serem inseridos dados no e-pública e muito menos eles tinham como ser enviados à central do programa, que fica em Blumenau, e por consequência também não tinham como ser inseridos no portal da transparência. Os ex-presidentes sabem das exigências do Ministério Público com relação à inserção de dados em tempo real, é o que exige o Ministério Público, mas que não é nem possível, né, de todos os movimentos contábeis, como a concessão de diárias, como os empenhos pagos a fornecedores, é a exigência do Ministério Público, além do Tribunal de Contas também o exigir. Além disso, a Câmara tem por obrigação legal fazer relatórios das suas movimentações e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado através do programa Esfinge, que é interligado à República, que é utilizado pela contabilidade. O não envio desses relatórios em tempo hábil, que é o tempo legal determinado por lei, gera multas ao órgão que descumpriu e também outras combinações legais ao seu presidente, no caso. Os ex-presidentes têm conhecimento desse fato. A Secretaria Legislativa, da qual eu faço parte, trabalha com o programa legislador, através do qual nós inserimos projetos de leis dos vereadores, indicações, proposições, fazemos atas, ofícios e muitos outros atos. Temos o controle do processo legislativo, do andamento dos processos legislativos na Câmara. Não tínhamos como utilizar o legislador pela não existência de rede. Outros atos, como portarias, se vocês olharem no site da Câmara, lá tem
no portal da transparência, junto ao portal da transparência, está escrito portarias e outros atos, porque o Ministério Público exigiu que se desse um destaque às portarias de nomeação, desoneração, e exige ainda que, assim que elas sejam inseridas no legislador, elas sejam também em tempo real publicadas no portal da transparência. Também trabalhamos com a pública, porque duas técnicas legislativas, eu e a Circleide, o Edson também, somos membros da Comissão de Licitação e de Pregão, e não tínhamos, de forma alguma, como inserir qualquer dado do programa em pública. Então, não havia contrato, não se tinha como fazer licitação, como se fazer um aditivo contratual, nada. A Câmara estava parada. A mesma coisa com o sistema de patrimônio, que não tinha como fazer o controle de patrimônio. A imprensa, o departamento de imprensa, não tinha como utilizar o legislador e sequer fazer uma atualização no site, porque nós não tínhamos, além de rede, além de não podermos utilizar os programas das nossas áreas, também não havia como fazer a atualização do site. E esses fatos que eu estou mencionando agora, certamente são de lembrança de pessoas que acompanham com regularidade os movimentos da Câmara de Vereadores. Bom, diante desse quadro caótico que estava instalado na Câmara de Vereadores, a Câmara estava parada. Se os servidores fechassem a Câmara e fossem embora, ia dar no mesmo, porque aqui não se podia fazer absolutamente nada, em setor nenhum. A secretária-geral entrou, então, em contato com várias empresas da área de informática, relatou o problema e perguntou se elas teriam condições de propor uma solução. Teve gente que esteve na nossa central de processamento de dados e que disse: aí eu não meto a mão, para vocês terem ideia do estado em que estava. Mesmo assim, ela solicitou a 3 empresas, então, orçamentos, mas empresas que possuiriam capacidade técnica para realizar aquele serviço. Porque não bastava você ser um técnico em informática e não ter o preparo para identificar e solucionar aqueles problemas de rede. Como eu disse a vocês, tem gente que diz: esse serviço eu não pego. Tem gente que tem um escritório que conserta computadores, que conserta impressores, mas que não tem qualificação para mexer numa rede do tamanho da rede da Câmara de Vereadores. Então, foram feitos esses 3 orçamentos. A Total Link foi a empresa que apresentou o menor preço mensal, R$ 9.000. O técnico que atua na Total Link, ele já tinha trabalhado na Câmara de Vereadores em 2009, e foi um ano em que a informática da Câmara funcionou redondinho. E essa empresa, a Soinf, inclusive, foi esse técnico que instalou na Câmara o servidor atual da internet. Então, e ele continua sendo o mesmo servidor, o mesmo equipamento que está lá. Apesar de ter sofrido alguns concertos, substituições e peças durante anos anteriores, tá? Ele é o mesmo servidor de 2009. Então, isso facilitaria a identificação. Mas não foram essas as razões que fizeram com que ela fosse contratada. E sim, o menor preço e a melhor técnica. Porque é isso que a Lei de Licitações fala. Que os serviços de informática, eles não são contratados pelo menor preço. Quem conhece a Lei de Licitações sabe que os critérios para a escolha da empresa que estiver cumprindo com todos as demais exigências do edital de licitação são de menor preço e melhor técnica. Então, além disso, caberia ver se o valor do menor preço estava dentro do valor de mercado, né? Aí estabeleceu-se uma comparação muito fácil. No ano de 2015, a contratada WKPGA, que prestava serviços à Câmara e que é de propriedade do denunciante, desculpem, na hora de tomar o meu remédio, eu estou com o despertador de celular.
recebeu da Câmara de Vereadores, pelo contrato, R$ 5.750 ao mês, fazendo um total de R$ 69 mil. Denise? Pois não. Vou fazer uma intervenção Pois não. rapidinho. O tempo acabou, vou só solicitar ao plenário pelo menos mais uns 15, 20 minutos para posicionar. Assunto importantíssimo. Presidente toma a decisão que achar conveniente. Devolvo, obrigado. Senhores vereadores, ela solicitou, a gente não colocou, ela não solicitou horários aqui no requerimento. Então, nós vamos deliberar, botar em votação, até porque a comunidade veio aqui e quer uma explicação. Todos, tanto o denunciante quanto toda a comunidade. Então, está em votação. Voto, presidente. Só a matéria, mais nada. Só sim ou não? Não, eu tenho que comentar. Não, sim ou não? Eu Só voto, sim. eu voto contrário. Então tá bom. Eu voto contrário porque eu Isso, voto. sim ou não? Sim ou não na matéria, só isso. Você está fazendo uma defesa Passa sem lá, você vereador. a acusação? Sim. Eu voto favorável. Democracia. Obrigado. Mais 20 minutos. Presidente, desculpa eu falar, mas eu acho que isso aí é como se fosse mordaça. Só que ela colocou. Não, é sim ou não, não. Sim ou Não não? é assim. Não é assim, Não é assim presidente. que funciona. Sim ou não? Senhor presidente. Você já se envolvendo de uma situação que nem entrou na casa ainda, pelo amor de Em Deus. votação. Em votação. Se é dessa Manifesta o voto. Voto contrário, sou eu, não também. Contrário também. Então tá. Em votação ainda. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, senhor presidente. Queria aqui agradecer a Denise, né, pelo empenho dela em explicar, mas ela deveria ter pedido um prazo, né, presidente? É 10 minutos. Porque o regimento da casa é 10 minutos. Discussão, sim ou não? Então, eu voto contra. Sim. O Geraldo não teve tempo. Aí, ó. É não. Tá. Em votação ainda. Senhor presidente, meu voto é sim. Vereador João. Paulo. Acho que ela deve continuar. Porque a gente quer se esclarecer os fatos. É para isso que o povo está aqui. Eu também voto favorável, então empatou. Então a senhora pode continuar. Obrigado. E viva a presidente. Dando continuidade, então, voltando, no ano de 2015, a contratada WPPGA, que é de propriedade do denunciante, recebeu desta casa R$ 5.750 ao mês, fazendo um total de R$ 69 mil no ano. Mais R$ 26.369 sem aditivo contratual, sem que se justificasse esse valor, o recebimento desse valor, sendo esse, se não me engano, uma das razões que constou da denúncia que os vereadores ajudaram a assinar, inclusive votaram, que levaram à destituição do vereador Joel Santos, né? Além disso, ele recebeu ainda mais R$ 3.410, conforme aquela nota de empenho 688, por vir aqui gravar as sessões quando não estava presente assessor de imprensa. Isso fez um total de R$ 8.231,58 ao mês, que corrigidos por índices inflacionários, chegaremos facilmente aos R$ 9.000 que estão sendo pagos nesse contrato emergencial à empresa Total Link, nesse contrato de 4 meses. É fácil chegar a esse valor. Bom, o que aconteceu então? Pode prosseguir. Diante do caos, diante da impossibilidade de exercermos nosso trabalho dentro da Câmara de Vereadores, os setores tinham que fazer alguma coisa e exigir da presidência, exigir da Secretaria-Geral que tomasse uma providência. Portanto, nós oficiamos a eles que dessem um jeito nessa situação. Até porque servidor público costuma ser acusado de não trabalhar. Mas nós queríamos trabalhar e não tínhamos condições, por uma herança ingrata, de encontrarmos um sistema de informática de um ano para outro, de repente, falido, sem que saibamos por quê. E assim foi feita, então, essa comunicação interna,
tá, já do setor de recursos humanos, até a folha de pagamento, se ela não for paga em tempo, todo mundo sabe. Se a empresa não pagar no dia correto, o empregador vai ter que pagar a multa. E paga a multa não só para o empregado, como paga a multa perante o Tribunal de Contas também. Além disso, além dos setores, pode prosseguir um pouco mais, além dos setores solicitarem essas providências, a presidência da Câmara pediu ao Executivo Municipal a cessão de servidor de funcionários. Vou falar funcionários para não confundir com servidor de informática. De funcionários para nos ajudarem a tentar pôr um fim nessa situação. Tá? Também pediram providências à Secretaria Legislativa e o setor de contabilidade. A imprensa, o departamento de imprensa, teve que se desculpar perante munícipes por não ter conseguido, pelo fato de sessões não terem sido transmitidas online. Né? Esse e-mail aqui mostra isso, não está de fácil visualização, mas é fato. Tá? Pode seguir, por gentileza. Aqui. E, então, em 19 de janeiro, por conta desses ofícios todos, a secretária-geral pediu autorização ao presidente para que fizesse a dispensa de licitação, para contratar a empresa cujo orçamento ela já tinha feito, que era de R$9.000. O presidente autorizou essa contratação, mas pediu que não fosse feita imediatamente, porque ele havia solicitado no executivo a cessão desses 3 funcionários. 3 funcionários que trabalham no setor de informática lá. Além desses 3 funcionários que a prefeitura cedeu, a Câmara ainda solicitou que fosse cedido para nós, por força de um convênio, através do qual estão aqui o Edson, a Nazaré, que fosse enviado também um servidor, o Carlos Monteiro, que é assistente executivo, mas que, na verdade, todo mundo sabe que ele trabalha em informática e que ele poderia nos ajudar a sair dessa difícil situação em que nos encontrávamos. Bem, os 3 funcionários da prefeitura vieram se revezando, mas eles tinham também que cumprir expediente lá. Então eles vinham aqui, tratavam de um problema pontual e voltavam para a prefeitura. Como a situação era muito crítica, muitos problemas surgiam, então eles armavam o computador aqui no gabinete do vereador Teixeira e logo aparecia o assessor do vereador Corujito, dizendo que havia um problema e eles não tinham mais como vir para cá. Além disso, a empresa anterior, a que prestou o contrato que terminou no dia 31 de dezembro, ela não entregava as senhas de acesso a servidores de internet. Essas senhas não são de propriedade da empresa contratada, elas são de propriedade do contratante. E sem as senhas, não tinha nem como o pessoal da prefeitura acessar o servidor para tentar buscar uma solução, sequer para identificar o problema que estava fazendo com que nós não pudéssemos trabalhar. Bom, enfim, essa situação perdurou até fevereiro. Os funcionários da prefeitura não conseguiram fazer um serviço definitivo aqui na Câmara, tá? Mas essa situação não podia perdurar mais, porque a Câmara estava parada, os relatórios balancetes de 2015 tinham um prazo para serem enviados para o Tribunal de Contas e não eram enviados. Fornecedores que não eram pagos, que estavam prestando serviço à Câmara desde o início de janeiro, como serviço de telefonia, que é ininterrupto, né? E que não podiam ser pagos. Então, optou-se sim, como não poderia deixar de ser, pela contratação da empresa que ofertou o menor preço com a melhor técnica. E assim deu-se continuidade ao processo administrativo número 1, que tinha sido aberto em janeiro de 2016. O objeto da contratação dessa dispensa de licitação não foi simplesmente a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos informáticos, mas envolveu uma série de outros atos, como formatação de backup de servidores, levantamento do acervo tecnológico, configuração de redes, impressoras wireless, isso tudo vai ser mostrado para vocês daqui a pouco. Interessante ressaltar ainda que
isso diferia e muito do objeto contratado pela empresa anterior. Pode prosseguir, por favor. Bom, senhores vereadores, a dispensa de licitação, ela é uma previsão legal. Ela não é uma exceção à regra. Quer dizer, ela não é um ato legal. Ela está prevista dentro da lei de licitações. Ela é uma exceção à regra somente porque você pode, sim, o órgão público pode se deparar com uma situação emergencial e ela tem que dispor de um meio de solucionar esses problemas. Como foi aquele que nós nos encontramos durante o início do ano de 2016. Então, comentando um pouco com relação às alegações da denúncia feitas pelo Fábio, tá? Em que ele disse que não foi caracterizada emergência. Gente, vocês não têm noção do caos que era isso aqui. Algumas pessoas têm, porque algumas pessoas acompanharam. Os vereadores também têm noção do que aconteceu, porque estavam aqui mesmo durante o recesso. E se não estavam, seus assessores estavam e sabem o que aconteceu. Então, houve sim uma quase falência de todos os serviços da Câmara por conta dessa falência dos serviços de informática. Houve graves prejuízos, sim. Não só foram evitados, mas houve graves prejuízos, porque quando nós voltamos a trabalhar, nós ficamos enlouquecidos de tanto trabalho. Os setores, todos, contabilidade, licitações, nós tivemos que trabalhar aqui, horas fortes e mortos de cansaço, para pôr em dia 1 mês e meio de serviço atrasado. E de modo que a Câmara não viesse a pagar multas por conta disso. E não sofreram outro tipo de sanções por não pagamento de funcionários, por não pagamento de vereadores, por não pagamento de fornecedores e tudo mais que decorre desse tipo de atraso. Além disso, não havia segurança nenhuma nos nossos equipamentos de informática. Tá? Isso nós vamos colocar depois. E essa situação, gente, ela foi inesperada. O presidente Salvador assumiu a presidência da Câmara dia 18 de dezembro do ano passado. Não havia essa situação. Estava ruim o serviço de informática, mas não estava tanto assim. E ninguém esperava, então, que em 2016 nós não tivéssemos condições nenhuma de trabalho. Isso caracteriza a emergência. Imagine você chegar no seu ambiente de trabalho e cadê o seu equipamento, cadê as suas condições de trabalho? Cadê o macaco que o senhor usa? Cadê a ferramenta, a cola que o senhor usa para arrumar um pneu? Não tem, nem roubaram, acabou, sumiu. Como é que o senhor vai trabalhar? Não tem como. Senhor presidente, só peço cuidado com a palavra roubar. Por gentileza. Por gentileza, porque o presidente era eu. Não, perdão, vereador, foi só uma força de expressão. Tá? Com relação a possível sumiço de uma cola, foi só uma força de expressão, não teve nada a ver. Tá? Eu queria saber também. Questão de ordem, você não está com a fala, depois você vai ter um questionamento. Porque eu estou precisando de uma Questão de ordem. É porque o senhor estava olhando para mim, aí eu conversei um pouquinho com o senhor, não foi. Questão de ordem, o senhor continua, depois eu tenho o direito de falar. Tá bom, o vereador não foi nada pessoal, foi só um exemplo, nada a ver. Desculpa, tá? Continua, por favor. Desculpe, não foi nada pessoal. Vamos fazer silêncio, pessoal. Gente, eu tô rouca assim só, tá? Então, bom, tudo bem. Por que não houve uma renovação com o antigo contratado, né? Não houve tempo realmente no ano passado e também o antigo contratado, ele teria, no mínimo, contribuído para que o sistema de informática da Câmara estivesse nessa situação, porque ele já vinha trabalhando aqui há 5 anos, né? Então, para ter chegado aquilo, vários fatores contribuíram. Mas o trabalho dele, com certeza, também contribuiu para que chegasse àquela situação de nós virmos ter o sistema de informática vir à falência. Pode, por favor, prosseguir. O preço contratado é quase o dobro em relação ao contrato anterior, já foi mostrado que não é verdade, né? Ele chegou muito próximo, vocês viram, né? 8 mil e alguma coisa ao mês, muito perto dos 9 mil. E com relação ao fato de a empresa contratada ser fantasma,
ela não é fantasma. O denunciante ele passou pela frente do endereço, mas ele não entrou, então ele não tomou conhecimento de que lá não existe só a empresa Plasmóvel. Araquari, com a vinda do progresso, tomou cuidado de construir muitos galpões onde se instalam várias pequenas empresas, sabe? E lá é o que aconteceu. Aonde eles passaram pela frente, conforme vai aparecer a foto, é um condomínio empresarial. E foi uma comitiva de vereadores lá, composta pelos vereadores Salvador, Luiz Arnaldo Martins, né? E vai aparecer agora o novo vereador. Eles estavam com a documentação regular, e o fato de não existir uma placa, isso é até comum, até o ex-contratado da Câmara, ele também não existe uma placa da empresa WKBGA no endereço comercial dele, né? Não caracteriza a inexistência, o caráter fantasma da Total Link, que se prova que existe. Aqui é a sede da Araquari, pela qual o denunciante passou pela frente. Está o vereador Arnaldo, o vereador Salvador, o técnico da empresa Total Link, no escritório da sede, que fica nesse condomínio. Pode prosseguir, por favor. Esse aqui é a base de apoio de São Francisco do Sul, porque tendo uma sede fora do município, ele precisa ter uma sede de apoio aqui. E também foi feita uma diligência no local. Aqui é a base em Joinville, onde eles fazem talvez os serviços mais elaborados. Também foi feita a diligência no local, onde foi constatado que a empresa, então, não é fantasma. Aqui nós temos uma série de fotos que demonstram como estavam os equipamentos da Câmara antes, né, na chegada da empresa. Tá? Esse aqui é a situação do servidor da Câmara antes de ser feito o serviço e os problemas que existiam nele. Ele não era um servidor adequado ao tamanho do parque de informática da Câmara. Ele não possuía um servidor de antivírus utilizado, programa antivírus, e desligava várias vezes ao dia porque ele não tinha condições de suportar. Todos tínhamos problemas os vereadores tinham problemas nos gabinetes, servidores, tinham muitos problemas nesse sentido. Aqui tem as especificações técnicas e as razões pelo que ele desligava. Pode prosseguir, por favor? Com relação à internet, nós tínhamos 3 links de internet que nós fomos descobrindo, porque não sabíamos, sendo todos eles da Oi. 2 links de 10 megas existencial. O link na minha casa é de 15 megas. E um link de 2 megas empresarial, que é baixo, né? Hoje ele tem um link de fibra ótica e um link de rádio. A internet que nós tínhamos não suportava nem a transmissão de dados rapidamente para os nossos programas online e tampouco para o portal da transparência e muito menos a transmissão das sessões online. Hoje, não é que não existem problemas, os problemas são bem menores. Essa aqui é o visual do hack, onde há os switches de cabeamento de rede, servidor e modelos de acesso à internet. Esses cabos todos juntos, que vocês podem ver aqui no antes, eles têm uma indução eletromagnética que interfere no outro e que faz com que a rede caia o tempo todo. Agora ele está devidamente separado. Aquele lá, nós temos aqui o antes esse aqui é o servidor a parte do switch, tá? O antes e o depois, que não é difícil de ver a diferença entre a organização dos cabos, que interfere sim em toda a rede. A nossa estrutura de rede aqui é uma estrutura também que não é adequada, e esse é um problema que vem existindo há muitos anos, né? Por isso que eu disse que a empresa que era contratada, ela contribuiu para como está agora, mas não é a única responsável. Isso é uma questão de se tornar um instrumento material diante do crescimento do aparelho também. Pode prosseguir, por favor. O no-break do nosso servidor, as baterias deles ainda são originais, foram encontradas como originais. Existem vários setores em que tem outros no-breaks com potência menor, que estão sendo utilizados para alimentar impressoras, e essas impressoras a laser, elas drenam muita energia e
não existia um sistema de defesa para ataques de hackers, de controle de usuários de rede de internet. A nossa rede era toda exposta. Não havia proteção nenhuma. Existia um contrato com um antivírus que expirou agora, dia 28, para 50 usuários, mas só estava instalado em 4 máquinas da Câmara. Bom, senhores vereadores, eu fiz essa explanação porque ao longo dos meus 24 anos de Câmara, eu nunca subi a essa tribuna e não subiria se não fosse por uma questão que eu considero de justiça. Porque é um direito do cidadão ingressar com uma denúncia, mas a gravidade, como ele coloca, de ter sido uma fraude licitatória, ela não procede, porque não houve uma fraude licitatória nesse caso. Os fatos estão aí mostrados, né? E com relação, eu não tenho aqui nenhuma pretensão de me manifestar com relação a mérito, denúncia ou não, mas em ela sendo aceita, não será por fraude licitatória, porque ela não existiu. Sabe? Obrigada por ter me ouvido, não foi nada pessoal, foi só um exemplo de talvez mal entendido. Tá? E é isso aí. Senhor presidente, Pois não, eu vereador. queria fazer uma pergunta a Denise, né? Denise, eu queria que, né, como você explicou ali, o que me deixa fora do normal, porque o valor era de R$5.000, né? Eu, como já trabalhei, estou há 12 anos no cargo público, já participei de várias licitações. Hoje, pelo momento que o Brasil se passa, que é um momento de crise, né? Por mais que a empresa denunciante não prestasse serviço de qualidade, né? Mas o porquê do aumento tão abusivo? Se nós, em 12 meses, nós ia gastar 68 mil, e o valor contratado hoje, se nós fôssemos pagar o valor de 12 meses, nós ia gastar 108 mil. Vereador, a empresa da WKPGA, eu vou repetir tudo que eu já falei. Ela recebeu no contrato normal dela, ela recebeu R$5.750, mas sem aditivo, sem nada, sem nada justificasse, ela recebeu ainda mais R$26 mil da Câmara. O ano passado, a Câmara votou um processo de destituição de presidente, destituiu o seu presidente por conta disso. Porque essa empresa teria recebido esses R$26 mil a mais. Além desses R$26 mil a mais, ela recebeu ainda mais 3.400 para gravar a sessão, o que chegou ao montante de R$98 mil, que dividido por 12 deu 8.200 e poucos mil reais. Ela não recebeu 5 mil, ela recebeu 8.200 reais por mês, que com a correção dos índices inflacionários passaria dos 9 mil. Mas fico assim, né, meio ainda suspeito na situação, porque essa empresa ela tinha um contrato, né? Então, se ela fez toda essa ilegalidade, né, e hoje ela denuncia, né, a Câmara de Vereadores, porque hoje é os vereadores que estão pagando o preço. Porque quando aconteceu isso, lá atrás, uma denúncia do vereador Tuta, todos os vereadores pagaram o preço também. E como as pessoas vêm perguntar para mim hoje na rua, pergunto, poxa, vereador, de 5.700 para 9.800? Agora o senhor já tem como explicar. Não foi 5.400 que ele recebeu por mês, foi 8.200. Agora já tá bom. Algum mais vereador gostaria de fazer pergunta? Só passo vergonha. Algum mais vereador? Falou. Então, agradeço a funcionária, muito obrigado pela sua participação. Agradeço aos senhores vereadores, até para que os senhores vereadores fiquem bem tranquilos sobre essa situação, porque
um meio de esclarecer. Eu queria dizer que eu quero que se apure. Isso aí. Eu quero que apure. Isso aí. O resultado desses fatos, empresários na cadeia, Tem gente que faz e o gestor que fez a falcatrua, também a cassação do mandato, porque a fraude não começou no nosso mandato. É isso aí. Então, Isso aí. está pedindo aqui o Graziano que tenha coragem para garantir e sustentar até o final e que arrume bastante advogado. Isso aí. Porque agora eu gostaria que os senhores vereadores acatem essa denúncia, acatem, porque eu acredito que eu sou uma pessoa que tem um caráter, tem ideologia, tenho um legado na minha vida que é a minha família. Pela ordem, senhor presidente. Mas a minha família, fala que está comigo. Pela ordem, senhor presidente. Então eu só gostaria Decreto 201, senhor presidente. Decreto 201, respeita. O senhor não dá com a palavra. Mas o senhor não dá com a palavra, vereador. decreto 201, você tem que se atentar. O senhor está extrapolando, senhor presidente. O senhor teve frente, tem que falar com o decreto 201 de 1967, senhor presidente. Vereador, o senhor tem direito da tribuna. Faça uso dela. O senhor está em cima. Nós temos leitor aí. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, querida São Francisco do Sul. Estou hoje aqui porque acredito em Deus e acredito muito que a gente possa, tenho certeza que corrupção jamais vai ser contida, mas podemos amenizar. E hoje é nós que vamos fazer o papel que tem que ser feito em São Francisco do Sul. Porque é uma vergonha, o nosso município está do jeito que está, entrando e saindo em denúncias e mais denúncias. Quero só aqui relatar que fico muito, mas muito Quem foi totalmente errado. sentido, porque tem pessoas que se deixam levar pelo momento da política que nós precisamos se conter, deixar o partido de lado e ver quem vai ganhar e fazer a democracia de fato permanecer. Aqui não pode Hoje, manifestar. Vereador, só O decreto- vereador, só um pouquinho. Gostaria que o plenário ouvisse atentamente a fala do vereador. E a manifestação pode ser feita com gesto, pode ser feita com cartaz, mas vamos deixar o vereador falar, porque ele tem o direito de se manifestar. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor presidente. O decreto 201 de 1967 deixa bem claro aqui que o denunciado ele não pode nem e precisa se defender antes de ser acatada a denúncia. E hoje o que nós vimos aqui foi uma aberração. Hoje foi uma coisa, senhor presidente, que é uma vergonha para esta Casa de Leis. Feito uma defesa sem antes estar consulado, está feito e acatado pelos vereadores, nossos vereadores, a denúncia. Então o que eu vejo hoje aqui em São Francisco do Sul está mais feio do que Brasília, onde o presidente daquela casa protocola, encerra a sessão porque tem medo do fato e da verdade. Mas São Francisco do Sul, eu tenho certeza e muita fé em Deus, porque Deus é todo poderoso e o diabo jamais vai conseguir derrubar o bem, porque o bem é amor, é Deus, e Deus é consistência. Eu tenho certeza que esta casa vai ter justiça e vai fazer a coisa funcionar correta. Nós vamos sim apurar fato por fato, porque assim fizemos com todas as outras denúncias que aqui teve. Todas as outras. E nós, vereadores, tenho certeza que nós não vamos se acovardar e muito menos ter medo. Agora, depois da denúncia, sim, aí tem uns 10 dias para, ou 15 ou 20 para o acusado vir se defender. Porque é uma vergonha o que está passando São Francisco do Sul nesses 4 anos. 3 anos e meio, todo mundo era corrupto na boca do acusado. E hoje vem uma acusação contra o acusado que se diz o salvador de tudo.
Incorreto? Então não aceita. Expulsa o vereador de uma reunião. Encerra-se uma sessão e deixa o povo na mão de São Francisco do Sul por causa de uma corrupção. É uma vergonha para o nosso coração. Eu vou virar pastor. Tomara que a tua boca seja abençoada e que os anjos dizem amém. Mas se eu virar um pastor é porque Deus quis. E agradeço a todos os pastores, a todos os padres do Brasil e do mundo. Porque eu não posso deixar de falar com o coração. Porque se de repente você que me acusou de pastor e me deu essa bênção e profetizar, eu quero dizer para ti, se tu tiver o amor que eu tenho no meu coração, se tu tiver esse amor no coração, você me ajuda a nós trabalhar um pouquinho para manter e tirar fora desse Brasil, do município, da corrupção. Vamos trabalhar com isso, minha gente. Porque não é fácil ser vereador, não. E sair na rua e todo mundo chegar e falar: vereador é corrupto, é político, hoje não dá para ser, não. Então tem que ter muita força, tem que ter muito amor no coração, tem que ter Deus no coração e muita moral para ser vereador. Quero parabenizar aqui todos os pré-candidatos que estão com esse desafio no peito. E seja o pré-candidato, e seja o vereador, mas vem aqui, ó, toma de lição. Vamos melhorar São Francisco do Sul. Vamos dizer não à corrupção. Vamos dizer não a essa barbárie que se encontra hoje nessa nossa Câmara, nessa casa. Hoje eu ia falar diferente, eu vinha fazer um agradecimento, mas o que eu vi hoje, se usar uma funcionária pública para se safar de uma denúncia, uma coisa ou outra, para mim é uma dor no coração. Então eu só vou apelar ao meu Pai Todo-Poderoso, ao nosso Deus, que tenha compaixão de São Francisco do Sul, que acabe com a corrupção desse nosso querido município. E que Deus nos abençoe, e que nós oramos, e que nós possamos amanhã ter um dia melhor, porque do jeito que está não dá para ficar mais